Olá, teremos a grata satisfação em receber no nosso Tribunal de Contas a todos que foram eleitos e reeleitos para o evento. E agora, prefeito, os desafios do novo modelo na administração municipal. Essa é uma reunião de trabalho em que iremos apresentar as atribuições do TCE-MS. Por isso é imprescindível a presença de todos. É a oportunidade de aproximar o Tribunal de Contas dos novos gestores e de mostrar todo o trabalho que temos realizado em prol do desenvolvimento de cada município do Estado e da população de Mato Grosso do Sul. Em nome da nossa gestão compartilhada com os demais conselheiros, quero me dirigir a você, prefeito e prefeita, e também às equipes de governo, para reiterar o nosso compromisso em trabalhar sempre de forma preventiva e pedagógica, oferecendo desde curso de capacitação por meio da nossa Escola Superior de Controle Externo, SCOEX, para aperfeiçoamento constante das competências administrativas, até ferramentas tecnológicas que foram desenvolvidas pelas equipes do próprio TCE e que são indispensáveis no controle das contas públicas. O Tribunal de Contas é um aliado do bom gestor e está de portas abertas para auxiliar o jurisdicionado que deseja trilhar o caminho reto da administração pública, mas também está vigilante e atento à sua função fiscalizadora. Agora, deixo vocês em companhia do vice-presidente, conselheiro Ronaldo Chadid, e do corregedor-geral do Tribunal de Contas, conselheiro Irã Coelho das Neves, que farão uma rica explanação sobre a competência constitucional do Tribunal de Contas. É de suma importância que as equipes de governo também tenham acesso às informações que estamos disponibilizando nesse vídeo a seguir. Senhores gestores, é com muita satisfação que apresentamos o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul. É importante dizer que o Tribunal de Contas é um órgão que tem origem na Constituição da República, em que pese ele ser um órgão centenário, muitos operadores do direito, muitos gestores e a comunidade em geral não conhecem esse órgão tão importante que tem por objetivo zelar pela boa aplicação do dinheiro público. Para que vocês tenham uma ideia, o Tribunal de Contas, ele nasceu com a República. Desde 1890, sob inspiração de Rui Barbosa, esse órgão foi criado. Já na Constituição de 1891, no artigo 89, havia a institucionalização do Tribunal de Contas. De lá para cá, nas constituições de 1934, 1937, 1946, 1967 e, finalmente, na Constituição Cidadã de 1988, o Tribunal de Contas ocupa espaço de destaque no capítulo que trata do Poder Legislativo. Portanto, vejam que é um órgão necessário, um órgão essencial que está previsto em todas as constituições do Brasil. É importantíssimo esclarecer aos senhores que o Tribunal de Contas, ele só existe em países democráticos. Até porque, em países que adotam regimes de exceção, o titular não está obrigado a prestar conta dos seus atos. Diferentemente, no sistema republicano, no regime democrático, no Estado democrático de direito, que o nosso país adota, obriga necessariamente os administradores a agirem sob o império da lei. Ele não poderá fazer absolutamente nada contrário ao que dispõe a lei. E quem fiscaliza o cumprimento, dessa adequação das ações administrativas, das ações financeiras? É o Tribunal de Contas. Então é importante frisar, aqueles que ocupam cargo público,
Ou seja, toda pessoa física, jurídica, pública ou privada que utilize, arrecade, guarde, administre bens ou valores públicos está obrigado a prestar contas ao Tribunal de Contas. Nós temos no país 34 tribunais de contas. O Tribunal de Contas da União, 26 tribunais de contas dos estados, um Tribunal de Contas do Distrito Federal, 2 tribunais de contas de município, que é do município de São Paulo e do município do Rio de Janeiro, e mais 4 tribunais de contas dos municípios, sendo Tribunal de Contas do município de Goiás, Tribunal de Contas dos municípios da Bahia, Tribunal de Contas dos municípios do Pará e Tribunal de Contas dos municípios do Ceará. Então, esse é o sistema de controle externo que nós temos na administração pública brasileira, na organização político-administrativa do Brasil. E qual é a função desse órgão? O Tribunal de Contas, ele exerce a função de controle externo. Nós sabemos que o país em que vivemos é o país mais pródigo em controles. Existe o controle judicial, existe o controle administrativo, existe o controle político, o controle interno, o controle social, e a nós cabe exercer o controle externo. A Constituição diz que caberá ao Poder Legislativo exercer o controle externo com o auxílio do Tribunal de Contas. Esse auxílio significa com a colaboração dos tribunais de contas, porque o Poder Legislativo, ele exerce o controle político. O Tribunal de Contas exerce o controle técnico. E dessa forma, nós realizamos, juntamente com o Poder Legislativo, essa fiscalização para que os recursos públicos sejam bem aplicados. Para o exercício dessa nobre função de fiscalização do dinheiro público, o Tribunal de Contas, ele tem um rol de competências estabelecidas no artigo 71 da Constituição Federal. São competências de toda ordem. Primeiramente, convém destacar a competência fiscalizatória. O tribunal realiza inspeções, auditorias, monitoramento e acompanhamento. Competências judicantes. O Tribunal de Contas julga as contas dos administradores e demais responsáveis que utilizam recursos públicos. Competência sancionatória. O Tribunal de Contas impõe multas, ele pode declarar a inidoneidade de empresas que fraudam a administração pública, impedindo que ela venha a promover novos contratos com a administração. Ele também pode decretar a inabilitação para cargos em comissão e para aqueles que exercem função de confiança por um período de 5 a 8 anos. Quando exerce a função corretiva, o Tribunal de Contas pode impugnar despesas, ele pode assinalar prazos para corrigir irregularidades, ele pode sustar atos administrativos. Já na competência informativa, ele presta informações quando solicitadas pelo Poder Legislativo. A competência consultiva, quando lhe é permitido a elaboração de pareceres para esclarecimento da aplicação da lei em tese, nunca acerca de casos concretos. Tem a função também normativa,
onde ele pode realizar em âmbito interno a normatização, a regulamentação de suas rotinas administrativas, a função de ouvidoria, recebendo denúncias e representações da sociedade. Portanto, o tribunal ele dispõe desse rol de competências, não em lei infraconstitucional, mas no texto da própria Constituição. Então é importante frisar que ao administrador público, especialmente aos senhores prefeitos que estão assumindo no próximo dia 1º de janeiro de 2017, que observem atentamente quais são as suas responsabilidades perante esta Corte de Contas. O que nós queremos, acima de tudo, é ser um farol para o bom administrador, o administrador responsável, para que vocês iniciem o seu mandato com ficha limpa e encerrem os seus mandatos com a ficha limpa. Entendo que a presença maciça dos senhores prefeitos nesta oportunidade demonstra efetivamente a vontade, o interesse e a responsabilidade dos gestores em atuar em parceria com o Tribunal de Contas, de tal forma que as suas contas sejam bem prestadas, os recursos sejam bem empregados e que eles todos, como disse inicialmente o conselheiro Ronaldo Chadid, que eles entrem agora com ficha limpas e também saiam como tal no final da sua gestão. No que depender dos conselheiros e do corpo técnico do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, nós exerceremos uma função de parceria nesse sentido para contribuir com os gestores municipais. Obviamente não abrindo mão das aplicações das leis, ainda que com rigorosidade, mas que devem ser aplicadas. O conselheiro Ronaldo Chadid fez a sua exposição demonstrando a origem e a evolução constitucional dos tribunais de contas. Me parece oportuno aqui fazer uma manifestação enfocando o aspecto do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul. Então eu vou começar dizendo sobre a composição e a estrutura do Tribunal de Contas. Como é que está isso regulamentado? Muito bem, o Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, subordinado diretamente ao texto constitucional, tendo como matriz a Constituição Federal, que em seu artigo 75, parágrafo único, estabelece que as constituições estaduais deverão dispor sobre os tribunais de contas, que serão compostos por 7 conselheiros. Muito bem, nesta linha, dispõe na seção 6, artigos 75 e 80 da Constituição Estadual sobre a competência e composição do Tribunal de Contas como um órgão de controle externo responsável pela fiscalização dos atos de gestão praticados no âmbito da administração pública estadual e dos municípios. Pois bem, a regra constitucional acima citada tem como norma integradora a Lei Complementar número 160, que é a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado de Mato Grosso do Sul, editada para disciplinar sobre a composição, sede, jurisdição, organização e competência que asseguram o desempenho das atividades desenvolvidas pela Corte de Contas. Apenas para fixação, estou vendo que na plateia existem prefeitos de 2 mandatos, alguns até de 3 mandatos, mas a maioria de primeiro mandato. Esses com mais de um mandato, obviamente, têm mais familiaridade com a composição, a estrutura e a atuação do Tribunal de Contas. Mas quero dizer a todos que estão delineados no artigo 2º, parágrafo único da referida lei complementar, a composição da seguinte forma: corpo deliberativo, que é composto pelos 7 conselheiros. Muito bem, dentro do corpo deliberativo, destaca-se a presidência, hoje exercida pelo nosso colega e companheiro conselheiro Valdir Neves,
a vice-presidência a cargo do conselheiro Ronaldo Chadid e a Corregedoria Geral, que tem a honra de comandar. A presidência, a vice-presidência e a Corregedoria Geral compõem a chamada mesa diretora. A esses 3 conselheiros cabe dirigir a Corte de Contas com auxílio dos demais conselheiros. Compõe ainda o Tribunal de Contas, dentre os integrantes que compõem o corpo deliberativo, a auditoria, que é composta por 3 auditores, estes com a capacidade, além de emitir os pareceres técnicos, quando convocados para compor as câmaras ou o próprio plenário, atuam nesses órgãos como conselheiros substitutos. Muito bem, continuando, existe a ouvidoria, hoje comandada pelo eminente conselheiro Osmar Domingos Jerônimo. Eu quero retroagir um pouquinho, dizendo, quando falo das câmaras, que o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul hoje atua fortemente e decisivamente com 2 câmaras. A primeira Câmara, presidida pelo eminente conselheiro Gerson Domingos e composta pelos conselheiros José Ricardo Cabral e conselheiro Ronaldo Chadid. A segunda Câmara, que eu tenho a honra de presidir, composta também pelos conselheiros Marisa Serrano e Osmar Domingos Jerônimo. Também é composto essa estrutura do tribunal pelas unidades de auxílio técnico e administrativo, que são as diretorias técnicas e administrativas vinculadas à Secretaria-Geral. Deixei por último, de propósito, a ESCOEX. A ESCOEX é a Escola Superior de Controle Externo. O nosso presidente tem dito, e é hábito dele fazer, que a Escola Superior de Contas é o braço forte no desenvolvimento de programas e gestões para o aperfeiçoamento dos funcionários do Tribunal de Contas e do jurisdicionado. Pois bem, eu gostaria de acrescentar ao entendimento do eminente presidente que entendo que a Escola Superior de Contas é uma usina ininterrupta de produção de conhecimento. Aqui faço uma referência muito especial, porque tive a honra de presidir a Escola Superior de Contas quando da sua instalação. Faço referência à conselheira Marisa, que tem dado tudo de si e mais um pouco, assessorada pelo eminente professor Benhur, e feito efetivamente da Escola Superior de Contas um braço forte na produção de conhecimento. Essa escola tem feito cursos de especialização, de reciclagem e até curso de pós-graduação, não só para os funcionários do Tribunal de Contas, mas também e especialmente para os funcionários dos órgãos jurisdicionados pelo Tribunal de Contas. Qual é a finalidade disso? É preparar os técnicos dos órgãos jurisdicionados para melhor prestar as suas contas. O custo-benefício disso é uma prestação de contas efetiva, bem feita e bem demonstrada e comprovada, contábil, financeira, patrimonialmente. Muito bem, vou passar agora a dizer aos senhores sobre a finalidade institucional. Revisitando a gênese do controle externo, sobressai a finalidade precípua para o exercício das atividades como instrumento de fiscalização destinado a averiguar a sua integralidade, a compatibilidade da aplicação dos recursos às finalidades às quais foram direcionadas pela sociedade, representada, no caso, pelos poderes legislativos municipais e pelo Poder Legislativo Estadual. Quando é que é exercido isso, esse controle? Quando da elaboração de um conjunto de normas que irão nortear, balizar a atuação dos gestores, que se compõem de 3 normas absolutamente necessárias e fundamental para um bom gestor. Quais sejam? O PPA, que é o Plano Plurianual, a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, e a Lei Orçamentária Anual, chamada de LOA. Aqui observo que, na minha opinião, respeitando as divergências ou opiniões em contrário, penso que se a Lei Orçamentária Anual fosse impositiva, não como hoje vigente, que é apenas autorizativo, teria melhor resultado na aplicação dos recursos públicos.
O escopo fundamental para o exercício da atividade fiscalizadora, que é a função indelegável do Tribunal de Contas, consiste exatamente no direcionamento das suas ações fiscalizadoras ao procedimento de averiguação sobre observâncias dos atos de gestão praticados no afã de atender ao interesse público, perseguindo e se ajustando às regras de natureza jurídica orçamentária que norteia esta matéria. Assim sendo, o Tribunal de Contas compete zelar pelo absoluto respeito às regras legais postas no ordenamento vigente, com o propósito maior de se alcançar a satisfação das demandas da sociedade dentro de ambientes de responsabilidade inerente a cada um dos agentes encarregados de executá-las, consistindo essa finalidade precípua da sua própria existência como ente integrante das mais elevadas funções dentro do contexto institucional dos entes republicanos. Agora vamos abordar, ainda que de forma resumida, a atuação do Tribunal de Contas. Como é que o tribunal exerce as suas funções, notadamente aquelas bem destacadas pelo eminente conselheiro Ronaldo Chadid, e dizer o seguinte, que esta atuação do Tribunal de Contas também, e óbvio, tem amparo na lei orgânica do tribunal. Assim sendo, o Tribunal de Contas exerce uma multiplicidade de atividades desenvolvidas, tanto mediante os processos autuados, aqui vem uma coisa importante, esses processos autuados, em razão da aplicação do calendário das obrigações a que se sujeita o jurisdicionado. Os senhores vão encontrar durante o dia, que terão uma agenda cheia, o que é essa obra aqui, obrigações, calendário das obrigações. Serão discutidos e apresentados para os senhores durante todo o dia. E o tribunal, após a autuação desses processos, através desta prestação de contas, exerce a sua ação fiscalizadora, sempre adotando e respeitando o devido processo legal e o contraditório e a ampla defesa. O tribunal age só dessa forma? Não. O tribunal também tem a sua atividade decorrente da provocação de terceiro, de cidadãos, que têm interesse em ver o recurso público bem aplicado e bem gerido. Como é que se faz essa participação da sociedade? Através de denúncias e de representações, desde que sejam fundamentadas em fatos com algum indício de veracidade e subscrita por quem tem a capacidade para assim fazê-lo. Então, o tribunal também age quando provocado nessas circunstâncias. Encerra aqui a atuação do tribunal? Não. O tribunal tem um calendário também de atividades que se completa nesse ramo de fiscalização através das suas inspeções anteriormente programadas, que podem ser inspeções ordinárias, inspeções especiais e extraordinárias, dependendo do assunto a ser abordado. E ainda, também através das auditorias, que essas, diferentemente das inspeções rotineiras, fazem uma análise mais aprofundada, levantando, inclusive, quando for o caso, a apuração de responsabilidade dos gestores. Ponto finalizando, para não entrar muito nas matérias que serão discutidas hoje durante o dia, o controle externo constitui um instrumento indispensável para o bom êxito das práticas de gestão encetadas no âmbito da administração pública, uma vez que tem a incumbência constitucional de fiscalizar, independentemente do agente responsável, a lisura na aplicação dos recursos públicos. A função fiscalizadora atribuída ao Tribunal de Contas constitui prerrogativa, como dissemos, indelegável, por ser exclusiva deste ente integrado do arcabouço constitucional, dele não podendo ser excluído quaisquer dos agentes responsáveis pelos atos de gestão, por força do disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal. Assim, quero desejar a todos os participantes que aproveitem, que participem, que interajam com os técnicos que vão trabalhar daqui para frente e abrir a possibilidade para meu colega eminente conselheiro Ronaldo Chadid, se quiser fazer mais algumas observações, que esteja à vontade. Eu gostaria de complementar as minhas palavras iniciais exaltando a figura do administrador público.
Afinal de contas, é ele o responsável em satisfazer as necessidades coletivas, fazendo dessa forma o reconhecimento dos direitos fundamentais esculpidos na Constituição Federal. Mas devo advertir o seguinte: normalmente, o gestor das pequenas cidades nem sempre é uma pessoa versada em leis. Normalmente é aquele profissional ou é aquele amigo da comunidade que recebe os votos para administrar determinado município. Ocorre que a administração, ela, como já disse anteriormente, ela está engessada pelas leis, pela Constituição e pelas normas infraconstitucionais. Portanto, é de todo recomendado que esse administrador se cerque de pessoas, de secretários com capacidade técnica para poder fazer a devida prestação de contas aos órgãos de controle. Nesse sentido, é importante frisar que a não prestação de contas poderá implicar em uma série de consequências. Primeiro, nós poderemos fazer a tomada de contas. Isso poderá implicar também, ou seja, a não prestação de contas, em intervenção do Estado no município. Outra consequência danosa também nós poderíamos elencar a improbidade administrativa, porque entendemos que a não prestação de contas, ela acaba ferindo todos os princípios previstos na Constituição, quais seja o da legalidade, o da impessoalidade, o da moralidade, o da publicidade, o da eficiência e os demais princípios implícitos que estão previstos no texto constitucional. Portanto, é uma responsabilidade muito grande que deve ser levada a sério. O tribunal, ele está de portas abertas ao administrador. Ele não é um órgão consultivo, ele não presta consultoria ao município, mas ele auxilia no sentido de mostrar quais são os caminhos que o bom administrador deve trilhar. Então, eu gostaria, ao encerrar as minhas palavras, de dizer que os senhores poderão contar com o Tribunal de Contas de Mato Grosso do Sul, todo o corpo técnico da Prefeitura, das câmaras, poderá acessar o Tribunal de Contas para que possam ter uma orientação lúcida, no sentido de que não transgridam as regras. E, por fim, dizer, parafraseando o ministro do Supremo Tribunal Federal, Carlos Aires Brito, que o Tribunal de Contas é um órgão que evita a desadministração, o desgoverno, e ele zela pela correta aplicação dos recursos públicos em favor da coletividade. Depois das palavras dos conselheiros Ronaldo Chadir e Irã Coelho, reitero o convite a todos os nossos gestores para o evento que realizaremos no dia 28 deste mês, a partir das 8 horas da manhã, no nosso Tribunal de Contas. A sua presença é muito importante para iniciarmos o trabalho de prevenção. A nossa gestão compartilhada com os demais conselheiros acredita que tudo que começa bem, termina bem. Compareça e compartilhe as informações com sua equipe de trabalho. Espero vocês!